Vamos para o terceiro dom. O dom da piedade. Corresponde à virtude da religião, que é a virtude que depende da justiça, que é uma virtude que está dentro da... Ela depende, sua existência, ela pertence à virtude cardial. Tem virtudes anexas, virtudes que giram e tomam a sua modalidade, a sua formalidade da virtude cardial. A virtude cardial aqui é a justiça, mas a gente vai ver, sobretudo, essa virtude que depende da justiça, que é a religião, e cujo dom correspondente é o dom de piedade. Deus pôs em nós o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então Deus pôs em nós o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Ele pôs em nós no dia do batismo, Ele aumentou em nós no dia da confirmação, Ele aumenta em nós a cada comunhão bem feita, a cada ato de virtude fervoroso, que a alma se aplica e aumenta o estado de graça e aumenta o dom. Então a alma vai se tornando cada vez mais filial, cada vez mais ela clama espiritualmente, interiormente, ela clama Abba, Pai. Vamos dizer que uma das características mais assim, visíveis de Santa Teresinha é essa Abba, Pai. Confiança na bondade de Deus, na bondade paternal, bondade de Pai. Isso é efeito do dom de piedade. Então, pelo dom do temor, nós ficamos livres da tríplice concupiscência. Ao menos nós não botamos mais o nosso objetivo de nossas vidas na concupiscência, dos olhos, do orgulho e da carne, Pelo dom da força, nós ficamos poderosamente armados para cumprir nossos deveres cotidianos, apesar dos obstáculos. Então, no primeiro dom do temor, ficamos livres da tríplice concupiscência. No segundo, a gente fica armado, a gente começa com força o que nós temos que cumprir, que abrange as coisas pequenas e grandes. Agora o Espírito Santo vai dar mais uma pincelada a fim de estabelecer a sua ordem em relação ao próximo. Esse dom visa a Deus, mas ele vai se repercutir na nossa relação com o próximo. Então, após essa tríplice paz, nós poderemos nos elevar ao que há de mais alto na vida interior. Então, o Padre Gardel, ele vai dizer, uma vez que você botou ordem e paz na concupiscência, aniquilou ela, por assim dizer, reduziu ela, botou ela debaixo do dom do temor, afastando o perigo que ela representa. Depois, pelo dom de força, se aplicando com vigor a tudo que é obstáculo. No terceiro, botando essa vida de caridade fraterna em relação ao próximo, a gente vai poder entrar no que há de maior, que é a vida contemplativa. Então, ele já vai botar o dom do conselho. Então, o conselho vai entrar aqui ainda, mas ele já começa a voltar a alma para a vida contemplativa. A vida contemplativa vai depender desses três aqui,
que se a alma não está em relações, não está bem no que diz respeito a essas três virtudes, virtude da temperança, virtude da força, virtude da piedade, se ela não está bem, ela não consegue contemplar bem. É o que dizia o beneditino ao dizer: a oração após vésperas é a hora da vingança de Deus, né? Porque com humor e mas com verdade, né? E se a alma procurou estar bem unida a Deus durante o dia, fazendo tudo que ele podia, a oração depois de vésperas é a hora da recompensa de Deus, por assim dizer. Então, definição da piedade. Normalmente, é a virtude de justiça que estabelece a paz com o próximo, ordenando, pondo ordem, nas nossas relações com ele. Mas a justiça não é o todo das relações humanas. Há também, acima da justiça, a caridade. E nas nossas relações com o outro, há antes de tudo Deus, os direitos de Deus. Daí a importância da virtude de religião, que dá a Deus o que é de Deus, isto é, o culto que lhe devemos. Na dependência da virtude da religião se encontra a piedade, a qual é uma parte da virtude da religião. E ela põe nessa virtude a modalidade, a característica da ternura filial, que nos faz chamar a Deus de Pai, Abba Pater. Então, justiça nos mostra quem tem que prestar a Deus um culto, e a piedade nos mostra que esse Deus a qual nós devemos prestar um culto, esse Deus é nosso Pai. Os pagãos, que eu saiba, não chegaram ao conhecimento da paternidade divina, que é uma paternidade de graça, né? Essa da paternidade de graça certamente não conheceram. Talvez tenham chamado Deus de Pai, mas não no nível de grandeza que é na revelação e da obra da redenção. Com isto, ela modifica a maneira de prestar nossos deveres para com Deus. Não se paga a um estrangeiro como se paga ao seu próprio pai. Não se trata o seu próprio pai como se trata com um estrangeiro. O filho sabe que nunca dará a seu pai o bastante, e é a piedade que fará oferecer a Deus tudo o que nós lhe devemos, mas com uma conotação particular. Então, sem a revelação, a gente teria inclinação natural a dar a Deus o que é de Deus, mas vai haver uma distância. Essa distância, o Espírito Santo quer suprimir, quer mostrar que está muito mais próximo de Deus, já que Deus é nosso Pai, que nós somos seus filhos, e mostrar a verdade dessa palavra. Porque a gente fala essa palavra, mas ela fica sem eco na nossa alma, porque o Espírito Santo vai dar a compreensão de que isso é uma realidade com a qual a gente pode contar e deve contar, que é, na realidade, deve acompanhar a gente a todo momento. O dom da piedade, ele é o coração da religião. Em Nosso Senhor, não é necessário que eu me ocupe das coisas de meu Pai, diz ele no episódio do reencontro entre os doutores. Ele lhes era submisso. Então, submisso a São José e a Nossa Senhora, que são representantes de seu Pai. Eu vos dou graças, Pai, porque isto vos agradou. Todo o poder foi posto em minhas mãos por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele ao qual o Filho tiver revelado. Eu vos dou graças, Pai,
que isto vos agradou. Todo o poder me foi posto em minhas mãos por meu Pai. Faço sempre o que lhe agrada. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. O Pai sabe de que necessitais. Os pais que estão no segredo vos recompensará. Filipe, quem me vê, vê também meu Pai. Quando eu faço algo, eu não estou nunca só. O Pai está comigo. Então, essa proximidade do Pai e do Filho, no seio da Santíssima Trindade, mas ela nós somos chamados a participar da natureza divina e de certa forma, das relações da Trindade. O Pai Nosso, o Filho Pródigo, o Pai. Espírito de piedade em nós. Então, Nosso Senhor a gente vê, a gente acabou de ver. Agora vamos ver, voltando para nós, como se realiza isso. Como possuir um coração como o de Nosso Senhor, tão amante da vontade do Pai. Falando do Espírito Santo, Nosso Senhor diz, Ele, o Espírito Santo, não fará nada por si mesmo. Ele dirá o que escutou. Ele receberá do que é meu, e com isso vos evangelizará. Ele vos sugerirá tudo o que eu vos disse. Então, ele não fará nada por si mesmo, ele dará o que escutou, dirá o que escutou, ele toma e receberá do que é meu. Misteriosa essa palavra. Receberá do que é meu. Mas aí se pergunta o Pedro Gardeia, receberá do que é meu? Né? Como isso? O que é que Nosso Senhor tem em próprio? A onipotência? Não. A sabedoria? Também não. É atribuído, né? Mas o Pai é infinitamente sábio. O Espírito Santo também. A eternidade? Também não. A imensidade? Também não. O que ele tem, então, de próprio? Tomará do que é meu. Que meu é esse? O que é dele? A sua propriedade de filho. Isso é só do filho. Ou seja, a sua piedade. O seu Abba Pater. O Espírito Santo não diz Abba Pater. E quando ele faz em nós dizer essa palavra, ele está tomando o que é do filho e nos comunicando. Nosso Senhor nos envia o Espírito Santo que nos comunica o que é de Nosso Senhor. Isto é, sua piedade, que nos faz ver em Deus, nosso Pai. Quando rezares, direis Pai Nosso. Então, quando o Nosso Senhor ensina o Pai Nosso aos apóstolos, é próprio dele. O Pai não vai rezar a si mesmo, é claro. O Espírito Santo, ele nos ensina a rezar, mas diz chamar Deus de Pai é próprio Nosso Senhor. Porque o Filho é filho do Pai. Obra do dom de piedade. No temor, a palavra-chave foi pouco. Para o dom de força, a palavra-chave foi fome. Na piedade, a palavra-chave é Abba Pater. A virtude de religião é elevada, muito além do que a razão poderia conceber, por causa da piedade que vê em Deus um Pai. Os pagãos não viam isso. A virtude da religião, ela é laboriosa, exercícios de piedade, o ofício divino, o culto de Deus, o breviário para os padres, né? Mas quantas distrações, quantas negligências, quantos pequenos erros, quantas orações ditas depressa demais, etc. Apesar de nossa boa vontade. E se o Espírito Santo nos ajudasse, nos desse esse Espírito de Nosso Senhor, que é o Espírito de piedade,
que era a alma da sua vida. O Curadas rezando a missa, né? O Padre Pio, né? Receberam essa ajuda, né? A ajuda de Nosso Senhor, que nos envia o Espírito Santo. A ajuda do Espírito Santo, que nos envia suas inspirações, e a inspiração que faz o dom de piedade se voltar para tudo que diz respeito ao culto divino, tudo que diz respeito à atitude de nossa alma para com o Pai. Vado ad Patrem, diz Nosso Senhor. Então nós rezaríamos muito melhor, com atenção, devoção, maior facilidade. Nem sempre, mas facilidade ao menos assim da nossa parte, a gente estaria fazendo tudo que facilita essa oração. Não acharíamos a oração longa, não sei que por outras circunstâncias Deus permita. A pessoa está muito cansada, está morrendo de sono, é difícil, não porque haja um defeito na vontade, mas circunstâncias que podem tornar a oração difícil. Pois estaríamos na intimidade de nosso Pai, então não acharíamos a oração longa, pois estaríamos na intimidade de nosso Pai. Como obter a inspiração do Espírito Santo? Não depende de nós, porque o Espírito sopra onde quer. Mas podemos pedi-la, podemos nos preparar para recebê-la, amando, procurando fazer tudo o que podemos. Nesse amor de Deus encontraremos a docilidade, a disposição a sermos movidos pelo Espírito Santo. Então a gente faz tudo que a gente pode, se a gente faz oração ali antes de começar o ofício, a gente se prepara tanto quanto é possível, a gente está na disposição a sermos movidos pelo Espírito Santo. Mas esse dom nós sempre o tivemos. E sem dúvida já fomos movidos pela inspiração do Espírito Santo quando na oração nós recebemos algum movimento da graça que nos fez rezar melhor, que nos fez nos recolher mais profundamente, rezar com mais confiança na graça de Deus e que nos faz ver em Deus nosso Pai. Esse episódio de Santa Teresinha já estão tantas vezes citado, né? Uma irmã vê ela assim meio comovida e pergunta o que está acontecendo. Aí ela fala assim, é que eu ia rezar o Pai Nosso, eu não consigo passar da primeira palavra. É tão doce saber que Deus é nosso Pai. Então aí certamente um dom do Espírito Santo, né, que faz a alma ver a verdade dessa realidade, né, dessa palavra, né, dessa doutrina. Ter consciência, né, profunda, pela ação do Espírito Santo, de que quando a gente fala Pai Nosso, a gente não está falando simplesmente uma fórmula assim um pouco estranha, né, estrangeira, né? Procurar na oração a sua alma, a alma da oração, que é a piedade filial, que procura a intimidade com o Pai. A virtude da religião é, após as virtudes teologais, a mais alta. Então também se põe, né, prudência, justiça, força e temperança. Mas dentro da justiça que vem após a prudência, né, dentro dela, né, sobre a sua irradiação, está a justiça, que ela, na sua subdivisão, está a religião. E a religião, pelo seu objeto, a missa, né, e todo culto, ela está acima de todas as outras. Então, uma distribuição da hierarquia, né, enfim, um pouco curiosa, né, porque ela se dirige ao culto de Deus e à missa, né, aos votos de religião, tudo isso. Ela tem algo de extremamente alto.
Seu exercício é o louvor de Deus. Esse louvor deve ser impregnado de piedade, que adivinha o sentimento paternal de Deus, sua bondade, sua benevolência. Então, seu objeto é o louvor de Deus, mas quando falo louvor de Deus aqui, de maneira geral, inclui a missa, né, que é o sacrifício, inclui tudo que é... Sacrifício é o seu ato principal. Procuremos ser mais passivos às inspirações do Espírito Santo, para receber de Nosso Senhor uma participação daquilo que lhe é próprio, isto é, da sua condição de filho. Então, procurar ser mais passivo, né, pedindo a Deus, né, receber isso que lhe é próprio, que é a condição de filho. Nosso coração se transformará e nós cumpriremos todos os nossos deveres de religião com uma alegria mais profunda e serena, porque a gente estará mais estabelecidos na verdade. Quarto ponto, a irradiação desse dom. Esse dom não só nos faz ver em Deus, nosso Pai, mas ver no nosso próximo os filhos do mesmo Pai. Isto é, nossos irmãos, os filhos bem-amados de nosso Pai Celeste. São Pedro diz na sua segunda epístola que com a temperança, a paciência, com a paciência, a piedade, com a piedade, o amor fraterno. Ele bota uma sequência de relações, com a temperança, né? A gente aceita, né? Se o cozinheiro se enganou lá no sal, aí você, temperança, paciência. Paciência o quê? Paciência, uma paciência que não reclama. E com essa paciência que não reclama, vem a piedade. E com a piedade vem o amor fraterno. É curioso porque na sequência a gente não veria a razão, né? Imediatamente, ao menos. Mas que a temperança conduz à paciência, e a paciência conduz à piedade, e a piedade conduz ao amor fraterno. Logo, há uma ligação entre essas duas virtudes, piedade e amor fraterno. Piedade, virtude que regula as relações entre aqueles que têm o mesmo sangue. Acho que a piedade, né? Piedade, né? Todos o mesmo sangue, né? A família, né? A família é um laço de piedade que liga, né? Então, na ordem natural e na ordem sobrenatural, mais ainda. A doçura das relações com o nosso Pai se estenderá a nossos irmãos. Quanto mais a pessoa estiver vivendo, né, dessa união com Deus, mais ela terá relações boas com os seus irmãos, relações de caridade com seus irmãos. Porque uma coisa leva a outra. Com a piedade de São Pedro, o amor fraterno. A justiça sozinha é dura. Pega o que é teu e vai embora. Né? Não está bom, ela é um bem. Né? Está lá no mercado, você pegou, caixa, você vê o dinheiro, tal, pega a mercadoria, pronto, agora o outro vem lá. Você não deve nada a ninguém, nem ninguém te deve nada. Você pegou o que é seu, pagou e foi embora. Com a piedade, as relações se tornam mais perfeitas e se instaura uma paz mais profunda, que vai fazer você, às vezes, tratar por uma norma que vai além da justiça. Estando assim em paz consigo mesmo e com os outros, poderemos nos elevar para Deus. Não vai, né? Sobe, desce. Então ela se dirige primeiro a Deus, né? A piedade, mas depois ela se estende aos irmãos, e depois ela vai repartir com a ajuda dos outros dons para a vida contemplativa. Extensão da paternidade divina.
Eu dobro os joelhos diante do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda paternidade tira o seu nome no céu e sobre a terra. Logo, a paternidade divina é a fonte da qual deriva toda paternidade no céu e na terra. Eu dobro os joelhos diante do Pai, do qual toda paternidade tira o seu nome. Então, ela vai se estender sobre a terra. No céu, ela se dirige ao Pai, dirige a Nosso Senhor, ao Verbo, dirige ao Espírito Santo. E eles são também pais? Podia se perguntar. Sim. Em relação a nós, sim. Na Trindade, não, evidentemente. Na Trindade, só o Pai é Pai. Mas em relação à criação, toda a Trindade é Pai, de certa maneira. No sentido em que são um só com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nos criaram juntamente com o Pai. Nosso Senhor diz a Josefa Menendez, eu sou o teu Pai. Em seguida, em relação a Nossa Senhora, nessa piedade, né? Em relação ao Pai, em relação ao Espírito Santo também, né? Ao Verbo e também a Nossa Senhora. Mesmo sentimento que nos inclina para com o nosso Pai, nos inclina para com nossa Mãe. Todos os motivos em relação a Deus Pai, motivos são infinitos, né? São primordiais. Mas Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, Mãe do Verbo, aquela que ao pé da cruz quis que seu Filho fosse crucificado para a nossa salvação, então ela nos dá a vida, então ela é Mãe. São José, padroeiro da Igreja Universal, nossos padroeiros, né? São Bento, Santa Escolástica, todos Père Mior, Normand, Madame Cronier, e aqueles que nos fizeram guardar a fé, Monsieur Lefebvre, D. Antônio Castro Maia, assim por diante. E aqueles que a gente gosta de invocar. Então, este aí, em relação ao céu. Em relação à terra, primeiramente a igreja que é nossa mãe, ter um amor filial, piedade filial, em relação à Santa Igreja, não se deixar abalar em nada pela crise da igreja, mas amar a igreja sem a menor hesitação quanto ao seu papel, sua essência e sua ação de mãe. É pela igreja que a gente conserva a fé, e nós temos a missa, temos tudo que temos. Depois, piedade em relação ao Santo Padre, pela sua função, rezar pelo Papa. O Sr. Lefebvre dizia, bom, os cantistas não querem rezar pelo Papa. Eu acho melhor rezar. Se não for Papa, essa oração não está perdida, irá para outro. Mas de não rezar por ele, não vejo razão de não rezar. Ele vai mal, precisa das nossas orações, acho que é o contrário, deve rezar por ele. Não com uma piedade assim, no caso de Nosso Senhor, é uma piedade com uma infinita admiração, gratidão, tudo. O Papa não tem isso, mas a sua função é outra coisa. Então, por isso a gente deve ter piedade para com a igreja, piedade para com a função pontifical. Né? Nessa crise, guardar intacta a nossa piedade filial para com a igreja e a hierarquia, tal como Nosso Senhor a instituiu, mesmo se seus dignatários eles são indignos. Só um parênteses, um assunto que a gente já conversou, mas só um parênteses. Então, tem várias teorias a respeito da resistência dos franceses. Aí tinha um monge lá que era semi-espanhol. Não, para os franceses é fácil resistir a essa crise, porque eles têm espírito de contradição. Eles não querem obedecer nunca. Eu não sei o que lá, defendendo sobre. Não sei se era sério ou brincando, meio sério, meio brincando.
Então, não. Aqueles que resistem foram justamente aqueles que mais obedeceram, que é Dom Lefebvre e Dom Antônio. Então, eu acho que é o contrário. Esse espírito de docilidade em relação à Igreja, que nos dará uma melhor compreensão da Pascendi e de todas as encíclicas e nos fará guardar o equilíbrio entre uma resistência translocada, né, ou uma obediência imprudente, né? A obediência por si mesma, ela não se caracteriza assim. Para ela se tornar boa ou ruim, tem que ver qual é a finalidade. Uma gangue de bandidos, ao assaltar um banco, tem um que manda e os outros que obedecem. E em relação à Igreja, né, a uma obra boa, como a de Monsieur Lefebvre, tem um que manda e os outros que obedecem. Num caso, é uma obediência infernal, né, e a outra, uma obediência celestial, né, e conduz à salvação. Ter também piedade em relação aos nossos superiores e não obedecer friamente, como se obedece a uma polícia de trânsito, mas com essa piedade do qual fala aqui Dom Padre Gardel. Mesmo em relação à Sagrada Escritura, né, a gente costuma rezar, ler, né, de joelhos, por piedade para com a Escritura, que nutre a nossa alma, como ela participa dessa virtude de paternidade, de maternidade, de princípio de vida. Lê-la com devoção, ela nos nutre, nos alimenta espiritualmente, como um pai e uma mãe. Deus se revela a nós através dela. Quantos santos encontraram a solução de questões que os atormentavam, ou menos que os interessavam, e encontraram na Escritura. Deus se revela a nós através dela, mas lê-la como a Igreja sempre pediu, com os comentários dos padres, dos doutores. Né? Ao lê-la, é Deus que escutamos, docilidade em seguir na prática o que ela nos diz. Essa frase de Santa Teresinha, que é bem interessante também, ela falava para as noviças, tem que fazer assim, vai lá, não, mas ela falou assim comigo, virou a cara, não sei o que lá, não, você deve, mesmo assim, não, né? E depois eu falei, não, mas é muito difícil. Ela falou assim, no entanto, está na Escritura, diz ela, está nos Evangelhos. Então, isso de estar nos Evangelhos é uma força muito grande. Me ofendeu, mas está no Evangelho. Deve perdoar 7 vezes 7, 70 vezes 7. Então, deve perdoar. Ah, impossível. Não, mas está na Escritura. Pronto, acabou. Aí não tem mais argumento. A bem-aventurança correspondente. Bem-aventurados mansos, porque eles possuirão a terra. Relação com o dom da piedade. Então, justiça, piedade, mansidão. Justiça, virtude, piedade também é virtude, mas digamos, o dom da piedade, e agora a consequência na ação, que é a mansidão. O que regra as relações com o próximo? Primeiro, a justiça. As dívidas, os direitos, compra e venda, se isso está acertado, é a paz. Já é um começo de paz. É a base da paz. No entanto, essa justiça não olha as pessoas, mas olha só as coisas. Aquele que recebe Então, o que recebe não tem dívida de gratidão. Você vai no mercado, compra, pagou, o dono do mercado não tem nada de... Você não tem gratidão em relação
ao dono do mercado. Quem recebe não deve gratidão a quem pagou. Tudo está regrado. Cada um vai para a sua casa. Antigamente se via servidores que ficavam numa casa, numa família, até o fim da vida. Havia outras virtudes que entravam em jogo. Havia mais caridade na sociedade. Havia mais atenção com as pessoas. E menos espírito puramente legalista. Uma justiça que, em certos casos, acaba sendo injusta. O abrigo lá de Bom Jesus é assim. É um milagre de piedade fraterna, de amor fraterno. O dom da piedade, quem fez foi o Sr. Apoliano, que era muito bom. Não tive ocasião de conversar com ele assim bastante, para saber, mas acho que ele não gostou do que fez do Rifan. Eu não posso dar assim, mas ele estava começando a ficar doente, velho, mas foi ele que fez o abrigo, que era a melhor comunidade religiosa que tinha lá na Diocese de Campos. Era um abrigo para velhinhos. Havia metade para os homens, metade para as mulheres. Os irmãos tomavam conta de outras pessoas também. Isso ali não há nenhuma obrigação. E pegavam pessoas que nem tinham família, às vezes, penso eu. O dom da piedade vai ser um auxiliar para essa pobre justiça, um tanto incapaz de satisfazer a todas as necessidades dos homens. O dom de piedade nos faz ver que Deus é nosso Pai e logo que Ele é o Pai comum de todos os homens. Nosso Senhor nos ensinou a rezar dizendo não disse meu Pai que está nos céus, mas Pai nosso que está nos céus. Todos estão ligados sobre esse ponto de vista, pelo laço mais estreito de irmãos. Não é o laço de amigos nem de primos, mas de irmãos. Por isso todo homem é chamado nosso próximo, pois eles são nossos irmãos. Os pagãos diziam dos cristãos, vejam como eles se amam. Todos os homens que estão sobre a terra são objeto do desejo de Deus de os salvar, e nós podemos ajudá-los a se salvarem. Logo, entre nós deve haver algo da doçura que reina numa família, que deverá ser completa no céu. Por isso, Santa Joana d'Arc, às vezes, chorando, às vezes se debruçava sobre um inglês que estava morrendo, e fazia tudo para animá-lo e para que ele recebesse a absolvição e salvasse a alma dele. Por quê? Porque ela via naquele inglês o que ele é realmente, ou seja, um irmão. Dois aspectos: suprimir o que deve ser suprimido, ou seja, a cólera, indignação, sentimentos violentos, sentimentos de vingança contra um ou outro. Às vezes sem chegar a esse ponto, mas às vezes tem um rancor que é difícil tirar, mas a gente deve combater. Não deixar esses sentimentos, uma indignação exagerada, que faz com que a relação nossa com nossos irmãos fica alterada, não fica boa. E depois, ao contrário, então suprimir isso e acrescentar, trabalhar para que tenha marcas de bondade, um para com o outro. Bondade sensata, né? Bondade guiada pela prudência. A doçura ou mansidão. O ato do dom da piedade em Nosso Senhor. Ninguém foi tão filho, nemo tam, isso é aplicando a palavra de Tertuliano, que disse nemo tam pater. Então podemos dizer, ninguém foi tão filho como Nosso Senhor. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Nosso Senhor fez muitas coisas, praticou todas as virtudes, foi justo,
teve zelo pela casa de Deus, etc. Mas quando se tratou de dizer, aprendei comigo, o que ele disse? Expulsar do templo os mercadores com o chicote? É necessário, muitas vezes, algumas vezes ao menos. O pessoal lá da tradição expulsou de São Nicolau de Chardonnay o pároco com seus acólitos e com todo mundo que quisesse. Botou o pároco dentro da sacristia, não sei se tranquilo, não. Ele fez um ato de força, mas isso não é o tempo todo que a gente tem para ocasião de fazer, né? O que ele quis que a gente fizesse? Aprender comigo o quê? Aprender comigo que sou manso e humilde de coração. Na sinagoga de Nazaré, ele levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro, ele leu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me conferiu a unção para anunciar a boa nova aos pobres, curar os que têm o coração ferido, dar a vista aos cegos, resgatar os cativos. E depois de ler isso, ele vai dizer, essa passagem se aplica a mim. Em Isaías, penso que foi na mesma ocasião, ele leu, eis o meu filho, não se escutará a sua voz. Não vai gritar. No momento ele gritou, mas digamos, não era alguém que ele, continuar. Ele não gritará, ele não apagará a mecha que ainda fumega, ele não quebrará a cana rachada. Então ele foi manso. Foi duro com alguns, né? Foi necessário com os fariseus, mas a gente viu muito mais a doçura dele. Né? Na cruz ele diz, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, o exemplo que ele deu, e quando ele falou, né? Aprendei comigo o quê? Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. São Paulo experimentou a doçura de Nosso Senhor para com ele. E depois ele foi manso com os outros. Eu vos suplico, pela mansidão do Cristo, diz ele. Nosso Senhor, ao enviar os apóstolos, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. E São João Batista, que diz dele, eis o Cordeiro de Deus. E Santo Estevão, Senhor, não lhes imputeis esse pecado. Santo Estevão imita Nosso Senhor, tendo doçura, tendo amor fraterno para com seus assassinos, no intuito de lhes converter, e conseguiu converter São Paulo. Na cruz, Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Jesus não suporta a indignação em seus discípulos, e a São João e São Tiago lhes chama de filhos de trovão para acalmá-los. Ele não aprovou, né? Ele falou, não, faça com que o raio do céu caia em cima dessa aldeia e não sobra ninguém, todos consumidos pelo fogo. O Senhor não gostou. Jesus era manso pelo dom de piedade e com doçura buscava salvar todos os homens. Prática da doçura, às vezes somos devotos, mas com amargura, com zelo amargo, severidade excessiva, indignação desordenada. Piedade sem doçura não é verdadeira piedade. A verdadeira piedade deixa transbordar sobre os outros essa bondade que a gente recolhe nas relações com o nosso Pai Celeste. A piedade nos dá a posse de nós mesmos. Lefebvre tinha uma passagem dele bem interessante. Ele fazia assim o elogio, né, dessa posse de nós mesmos, domínio de nós mesmos. E São Tomás diz, a mansidão torna as pessoas mestras de si mesmas. A gente via, o Sr. Lefebvre tinha um belo domínio de si mesmo. Eu nunca vi ele assim, perder a linha, né? Chutar uma cadeira, nunca vi. Empurrar uma mesa. Diz que ele bateu assim, pá. Não, Fernandão já. Mas não foi muito forte, não. Não, isso é muito grave. Bom, eu não disse isso.
Mas foi assim, foi uma coisa contida, porque a mansidão de São Tomás torna as pessoas mestras de si mesmas. Não devemos seguir nossos instintos, os pensamentos que atravessam a imaginação e que nos apresentam o próximo sob um aspecto ingrato, infeliz, ruim. Pode ter até razão, mas às vezes a imaginação vai aumentar, a gente vai perder a razão. Vai ver o irmão fazendo uma coisa, aí você vai imaginar outra, já. Daqui a pouco você quer esganar o irmão não estava fazendo tanta coisa assim, ele estava, sei lá o que estava fazendo, mas a gente não... Todo mundo tem defeitos, mas se eu só vejo os defeitos do próximo, acabo vendo nele um terrível pecador, quando ele é como eu, um pecador que combate penosamente contra os seus defeitos, e talvez melhor do que eu. Às vezes um irmão está combatendo, o resultado final, assim, por exemplo, o resultado que ele está conseguindo, às vezes é inferior ao nosso. Mas a gente não sabe, pelo menos a parte externa, né? A gente não sabe o que ele teve de fazer de esforço para chegar ali. Ele partiu com uma situação mais difícil. Então, se a gente fica julgando os outros, a gente vai se enganar. Às vezes um recebeu uma educação mais tranquila e outros menos. Então, se esse recebeu uma educação melhor, julga o outro, Deus vai... Esse aqui não precisa do seu julgamento. Ele precisa da sua ajuda. Mas não você chegar lá e falar, irmão, você não presta para nada. Ou mesmo ficar pensando, né, esse irmão. E, bom, talvez ele seja ruim, né? Não impede que seja ruim, mas às vezes não é tão ruim assim, não. E às vezes ele não é ruim, é pior ainda. Você julga ele como ruim e ele não é ruim. Se alguém que é pecador hoje de manhã, à tarde já pode estar feito uma boa confissão e mudado, então como é com que segurança eu posso julgar uma pessoa que está em via, né? Ele pode muito bem já não sei o que eu pensava e depois eu não vejo o fundo da alma dele. Então, isso de se deixar levar pela animosidade é certamente um caminho que não é o de Deus. De maneira geral. Todo mundo tem defeitos, né? E talvez eu mais do que o meu próximo. Reprimir os primeiros movimentos de antipatia, animosidade, violência, indignação, cólera, impaciência. Corsão conta que tinha um dos alunos que ele tinha no IME, Instituto Militar lá então no Rio de Janeiro, ele tinha uma cara assim que ele criou assim uma certa antipatia com a cara do sujeito. Ele falava assim, tinha uma cara de gato, não sei se significa isso, mas... E aí deu uma confusão, houve uma cabala contra o Corsão para tirar ele do IME, não sei o que lá. E no final, no auge da confusão, esse sujeito veio com a família para dizer ao Corsão, Corsão, eu estou do lado do senhor, se eu precisar de mim, eu estou do lado do senhor, tal. Já falei com fulano para não tirar o senhor daqui, não sei o que lá, tudo uma coisa lá. Ele ficou assim bem surpreso. O Corsão era inteligente, tinha assim, boa percepção das pessoas. Aquele que pensou que era contra ele, era a favor dele. Então, cuidado. A gente pensa uma coisa, quem vê no fundo das almas é Deus. Nós vemos a face, né? Podemos adivinhar alguma coisa, mas cuidado. A gente não adivinha tanto assim, não. A gente se engana muitas vezes. E a gente não precisa de ficar fazendo isso, sobretudo se isso vai entreter em nós uma antipatia, uma animosidade, uma certa violência, indignação, cólera, impaciência. Ponhamos ordem em nossa alma pela mansidão. O interior é mais importante do que o exterior. É muito importante ter sentimentos de mansidão para com o próximo, do que rezar muito na capela,
guardando sentimentos ruins em relação ao próximo. O dom da piedade destrói em nós esse foco de amargura que existe em nós e põe no seu lugar a doçura, a bondade para com todos. Santa Teresinha, que é a santa por excelência da piedade filial em relação a Deus, é também a santa por excelência da vida em comunidade, da caridade em comunidade. Ela dizia, é necessário ser anjo de paz e não guardião de paz. Guardião de paz na França significa polícia. Então, a gente não precisa ser polícia um dos outros, já tem uns designados para observar os outros, mas polícia aqui é no sentido mais um pouquinho pejorativo. A gente precisa mais de anjos de paz, irmãos que ajudem os outros do que irmãos que vão policiar os outros. Então, mansidão com os doentes, mansidão, vencer o mal com o bem, vencer o mal com a doçura, a mansidão, permear nada atrai tanto as almas como a doçura cristã, dizia ele. Ele dizia que se tivesse acusado de algum pecado no confessionário, ele preferia ser acusado por excesso de mansidão do que pelo contrário. Bom, vou não contar isso aos progressistas, porque vão dizer... Então, claro, justiça, doutrina, mas quando você tem a justiça e a boa doutrina, sim, ter mansidão para não quebrar uma alma que já vem fragilizada. Submissos a toda criatura, diz São Paulo, considerar uns aos outros como sendo, como cada um estime os outros superiores a si mesmo. Eu não conheço os outros, talvez o esforço que ele faz o torna diante de Deus superior a mim. E eu devo, por caridade também, me pôr abaixo dele, para servi-lo, para ajudá-lo. In humilitate superiores sibi invicem arbitrantes. Quando perguntavam um padre deserto, ele falou assim, perguntavam umas perguntas, ele falou, vai ver o meu vizinho ali, porque ele é melhor do que eu. E São Bernardo, mesma coisa, quero perguntar uma coisa para ele, ele falou, vai ver Norberto, que ele é melhor do que eu. Então, considerando os outros melhor do que si. Daí consideração, daí honra, amizade, falar com as pessoas simples, com simplicidade, pôr-se no nível de todos, levar o fardo uns dos outros, entrar no interior dos outros, para ajudá-los. Assim possuiremos a terra, como diz aqui a bem-aventurança, né? Sede, né? Manso, então, e possuireis a terra, isto é, as almas. E isto para Deus. Se a gente ganha uma alma pela mansidão, essa alma irá mais facilmente até Deus. Você terá ganhado essa alma para Deus. Deus quer isso, que as almas se unam pela verdadeira caridade, que é feita de doçura sobrenatural. Para um pecador, às vezes, é o que vai fazer o fio da balança ir de um lado ou do outro. Se a pessoa vem no confessionário ou em outra situação, pedir um conselho, né? E ele escuta o outro gritar, o quê? Você fez isso? Fora daqui! Você quer se confessar de novo? Não, não, obrigado. Aí, então, possuir a terra de nossa comunidade, possuir a terra de nosso pequeno apostolado, pela mansidão. Então, eis aí.